Vamos ler, meus irmãos, então, somente esse versículo. Hoje nos detemos nele para extrairmos os seus tesouros. Irmãos. Daniel, capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em seu nome, tendo já cantado louvores e ouvido a palavra lida e orado a Ti, Senhor. E agora chegou o momento santo de meditarmos na Sua palavra. Fale conosco. Que esse versículo tão precioso se abra para nós, pelo Espírito Santo, iluminador, e o mesmo Espírito, Senhor, Santo Espírito de Deus, aplique a palavra à nossa alma, em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, nós pedimos para a Sua glória, para o nosso bem, mas não somente a nós, mas também as pessoas que depois ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Versículo 14, irmãos, vou ler novamente, diz assim: Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Esses versículos, esses textos, todo esse trecho aqui de confissão, nós estamos na segunda parte da oração de Daniel, né? Ele está confessando o pecado do povo, se colocando como também, ele coloca o nós, ele não diz eles, mas nós, ou seja, ele se inclui nessa confissão. É uma parte da palavra de Deus muito difícil, porque uma coisa difícil para nós é nós reconhecermos nossos pecados. Nós temos a tendência de nos esquivar, de desculpar os nossos pecados. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o arrependimento é um elemento importantíssimo, tanto da conversão, ou seja, uma pessoa realmente convertida, crente de verdade, ela se arrependeu. Mas é também um elemento importantíssimo para toda a vida cristã, porque nós não nos arrependemos só no início, nós continuamos nos arrependendo. Então, nós somos pecadores ainda, justificados já, mas nós não somos perfeitos. O aperfeiçoamento nosso só virá depois da nossa partida desse mundo, e podemos pensar especialmente na glorificação, quando o nosso corpo for ressuscitado, então tudo vai se consumar plenamente, um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós somos imperfeitos, e a verdade é que esse texto, eu tenho o desejo sincero, irmãos, que ele nos confronte mesmo. Ele seja uma avaliação tanto do nosso cristianismo, porque não é interessante para nós nos enganarmos se realmente já nos arrependemos e se nós estamos nos arrependendo, ou seja, se nós somos realmente convertidos e se nós verdadeiramente estamos nos arrependendo dos pecados, mesmo convertidos. Nós precisamos continuar nos arrependendo. E esses textos todos, ele fala muito de arrependimento, porque Daniel está confessando, e quem confessa é o arrependido. E nós vimos várias coisas aqui já. Nós vimos a gravidade do pecado, nós vimos que o pecado é contra a palavra de Deus. Só que nos últimos estudos nós temos observado, irmãos, alguns fatos importantes sobre a questão da confissão e do arrependimento aqui. Como ele está relacionado, em primeiro lugar, com a palavra escrita de Deus. Nós vimos que Daniel diz assim: olha, o Senhor fez uma aliança conosco, o Senhor foi justo nesta aliança, mas nós quebramos a aliança. E
tudo o que aconteceu conosco, todas essas maldições, porque o povo estava exilado, a cidade de Jerusalém estava destruída, todas essas coisas aconteceram conosco. Em primeiro lugar, aconteceu porque estava escrito, como estava escrito, conforme a aliança. Ou seja, nós não éramos ignorantes, nós tínhamos sido avisados. Nós observamos aqui, irmão, deve ter umas 2 ou 3 semanas que eu preguei aqui esse texto, lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, que até nós estudamos aqui nas quartas-feiras, e Levítico 26 também estudamos, mas muito bem lá atrás. Então, Deus, ele deixa estipulado, ele diz assim, olha, essas são as maldições da quebra da lei, da quebra da aliança. Portanto, o povo de Deus tinha a Bíblia, não era a Bíblia completa como nós temos, mas eles tinham a Bíblia deles, parte da Escritura já disponível a eles, que dizia assim, olha, essas são as maldições. E aí nós avançamos e vimos o seguinte, irmãos, que aquilo que a palavra de Deus dizia, aconteceu. Então o povo pecou tanto sabendo já aquilo que estava escrito na lei, que os mandamentos e as maldições, e eles pecaram, mas eles pecaram também já sofrendo as consequências. Não teve, em termos gerais, no aspecto geral, o povo não confessou, o povo teimou no seu pecado, mesmo já sofrendo as consequências, as calamidades do pecado, que nós vimos semana passada, a teimosia das pessoas de Israel, do povo de Israel. Então nós temos o povo afrontando a lei de Deus e o povo teimando nos seus pecados, irmãos. Esse versículo aqui, esse versículo 14, ele é muito, muito sério para essa questão, porque mostra a reação de Deus diante desse pecado. E a palavra dele é muito forte, é muito assim, irmãos, confrontadora mesmo, e é um alerta muito grande sobre a gravidade do pecado, porque diz assim, por isso o Senhor vigiou sobre o mal. O texto está dizendo assim, por isso o Senhor trouxe o mal, por isso o Senhor trouxe este mal sobre Israel. Ele está falando aqui que Deus, então, ele traz o mal, mas o sentido aqui, conforme com a graça de Deus eu quero mostrar aos irmãos hoje, é que o texto, ele quer nos chamar a atenção para o fato de que Deus, ele vela pela sua palavra. Ele cuida de que a sua palavra, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele falou, se cumpra. Então, nós já temos visto isso nas exposições anteriores, quando disse Daniel que aquilo que estava escrito na lei aconteceu. Mas aqui Daniel reforça. Ele está reforçando agora, falando do mal, dizendo assim, olha, esse mal que aconteceu conosco, que Deus trouxe sobre nós, ele mostra que Deus cuida de cumprir a sua palavra. Esse texto, portanto, é um chamado, e os verdadeiros arrependidos, eles cuidam, eles ouvem esse chamado de Deus. Qual é o chamado aqui? É o chamado de nós levarmos a sério esse santo livro de Deus, essa escritura sagrada, essa palavra de Deus. É interessantíssimo nós pensarmos, irmãos, como a igreja de Deus, ela tem o chamado de Deus de estudar a Bíblia todos os dias. Cada crente individual deve meditar na Bíblia diariamente. E ela é um chamado aos ministros do Evangelho para que eles preguem a Bíblia dominicalmente e também qualquer outra ocasião durante a semana. De maneira, meus irmãos, que... Por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus é o fundamento, é a rocha. Você vai ver Jesus prega um sermão chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aí como é que ele encerra o sermão? Ele diz assim, olha, bem-aventurado é o homem que ouve a minha palavra. Olha só, ouve a minha palavra e a cumpre. Eu compará-lo-ei, bem-aventurado, prudente, né, ele diz a esse homem, eu vou compará-lo com um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. E aí virão as tempestades,
virá a inundação, os ventos vão bater contra aquela casa, mas ela não vai cair. Por quê? Porque a palavra é uma rocha, porque a palavra é um fundamento sobre o qual o ser humano ele pode construir a sua vida neste mundo, mas não somente neste mundo, mas a eternidade dele. Ele pode confiar na palavra, que essa palavra não decepcionará. Mas Jesus diz também, eu vou mostrar para vocês um homem imprudente. O homem imprudente é aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre. Ele ouve, mas ele não dá atenção. Eu vou compará-lo então com um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Da mesma forma como o que constrói sobre a rocha, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, vem a inundação e a casa cai e é grande a sua ruína. Não importa sobre o que ele tenha construído a sua vida, não importa sobre o que ele tenha construído a sua existência e a sua eternidade. Pode ser que ele tenha construído a sua vida sobre o seu dinheiro, pode ser que ele tenha construído a sua vida sobre o poder humano, sobre o poder que ele tem nessa vida. Pode ser que ele tenha construído a sua vida sobre a sua profissão, sobre a sua família, sobre os seus prazeres, não importa. Jesus diz que todos os outros fundamentos, irmãos, eles são perecíveis, eles são areia, eles não podem sustentar a nossa vida nesse mundo. A Escritura o tempo todo vai dizer assim, ouçam a palavra de Deus. Construam as suas vidas, creiam na palavra de Deus. E esse versículo, irmãos, de maneira especial, ele também nos chama para isso. Então, nós cristãos, por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós cremos nela, porque nós sabemos que a palavra de Deus é uma rocha, e nós sabemos que ela é a palavra da boca de Deus, e Deus não mente. Aquilo que Ele diz, seja em promessas, seja em anúncios de maldições, seja em consolações, seja em alertas, Ele cumprirá. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Salmo 1. O livro de Salmos começa com essa verdade. Fundamente a sua vida sobre a palavra de Deus, irmãos. E a grande questão, portanto, que o texto, esse versículo ele traz para nós é a palavra de Deus tem sido levada a sério por nós, irmãos, por nós que estamos presentes. Esse texto, portanto, ele vai nos chamar a atenção para isso. E eu quero também chamar a atenção de vocês para o fato de que ele tem aqui 3 verdades. É um pequenino versículo, mas não tão especial, irmãos. Em primeiro lugar, ele nos diz assim, por isso o Senhor vigiou sobre o mal. A primeira verdade que ele diz é, olha, Deus, afirmação de Daniel, que Deus vigiou sobre o mal, que Deus trouxe o mal. Segunda coisa que ele diz é que o Senhor é justo quando fez isso. Ele diz bem no meio do versículo, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez. Então a justiça do Senhor, ele declara a justiça do Senhor quando ele fala que o Senhor vigiou sobre o mal. E aí, em último lugar, terceiro lugar, ele diz, pois não obedecemos a sua voz. Então, essas 3 afirmações, irmãos, Deus trouxe o mal, Deus vigiou sobre o mal, quando ele fez isso, ele fez com justiça, e o motivo são os nossos pecados, são os pecados do povo, e aí, então, ele fala, não obedecemos a sua voz. São as 3 partes. Portanto, Deus traz o mal, Deus é justo em fazer isso, e a injustiça pertence ao ser humano, pertence ao povo. E isso é muito importante para nós, meus irmãos. Vamos então entrar no texto aqui, e eu quero explicar, meus irmãos, algumas coisas importantes aqui para nós, com a graça de Deus, para nós aprendermos aqui hoje à noite. Observe o que ele diz, por isso o Senhor vigiou sobre o mal. Por isso o quê? Por isso o quê? Ele está falando, evidentemente, irmão, se referindo ao que ele tinha acabado de dizer, estava dizendo, o pecado, a transgressão, a desobediência, a teimosia. E aí ele diz então, o que aconteceu? Como Deus tratou isso? Como Deus lidou com isso? Ele trouxe exatamente o mal, ele vigiou sobre o mal. Veja essa palavra,
vigiou. Então Deus, diante do pecado do povo, ele vigia sobre o mal, ele traz o mal. O que significa esse vigiar sobre o mal? Nós precisamos olhar os versículos anteriores, irmãos, nós observarmos o que é esse vigiar do mal da parte de Deus. Observe, vigiar sobre o mal, da parte de Deus. Observe os versículos anteriores, eu convido vocês a lerem comigo desde o versículo 10, aí eu vou destacando algumas coisas aqui importantes. Lá no versículo 10, Daniel, ele diz assim: e não obedecemos, olha só, a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Observe que ele enfatiza muito isso, a voz de Deus, conforme a nossa tradução, as leis do Senhor, aquilo que foi dado por meio dos servos de Deus, os profetas. Quer dizer que Deus se comunicou com o povo, Deus falou com o povo, e ele registrou isso na sua palavra. Daniel diz claramente que o pecado foi não ouvir essa voz, e não obedecer essa voz, e não andar conforme a lei que Deus deu, por intermédio dos profetas. No versículo 11 ele continua dizendo assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Mais uma vez, transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Agora olha o que ele diz: por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. Então, o que é o mal? O que é o mal? O mal é a maldição da lei. O mal é isso. Veja que o mal, ele está conectado com a palavra, com a escritura, com o que Deus disse. Então Deus disse, olha, Deus fez uma aliança com o povo, e Deus salvou o seu povo do Egito, trouxe-os por todo o caminho do deserto, protegidos, alimentados, cuidou deles como a menina dos seus olhos, como diz lá em Deuteronômio, e levou-os até uma terra que mana leite e mel, e venceu seus inimigos, e plantou-os ali com uma vinha, regou aquela vinha, cuidou deles, e Deus disse, agora estou em aliança com vocês, não adorem deuses falsos, cumpram os meus mandamentos, mas se vocês quebrarem a minha aliança, se vocês desobedecerem a minha aliança, adorando ídolos, quebrando meus mandamentos, lembrem da maldição da lei. Lembrem que virá sobre vocês a maldição da lei. E verdadeiramente, meus irmãos, é isso que Daniel está dizendo aqui. Deus disse, virá a maldição da lei. Então, ele continua falando, vamos continuar lendo. Para não... Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se. E aí ele diz assim, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, estou lendo aqui o finalzinho do versículo 11, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. Agora olha o que ele diz no versículo 12. Ele diz, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo um grande mal. Então veja que Daniel está conectando o tempo todo este mal com a lei e afirmando no final das contas que nada mais é do que a maldição da lei, e está dizendo assim, quando chegou para nós esse mal, quando esse mal realmente se manifestou sobre nossas vidas, era Deus. Era Deus o quê? Confirmando a sua palavra. Isso é muito importante. É Deus confirmando a sua palavra. Que Deus está trazendo esse mal, de maneira que quando ele traz esse mal, quando ele traz essa maldição, na verdade é Deus velando por sua palavra, zelando por sua palavra, cumprindo a sua palavra, exatamente dizendo aquilo que ele, fazendo aquilo que ele disse que ia fazer, rigorosamente, sem nenhuma falha, sem nenhuma mentira, sem nenhum engano, porque ele é verdadeiro. Ele não mente. Quando ele diz uma coisa, ele faz, ele cumpre, ele vela por sua palavra. A palavra dele é a verdade, ele é a verdade, tudo que sai da sua boca é a verdade. Então ele confirma a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, continua Daniel dizendo, trazendo sobre nós um grande mal, que é a maldição da lei.
Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Olha só, olha mais um esclarecimento. Todo este mal nos sobreveio. Percebe, irmãos? Ao mal que estava prescrito, a maldição da lei, a ira de Deus justa na quebra da lei, o Daniel está dizendo assim, como está escrito na lei, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, não nos convertemos das nossas iniquidades para nos aplicarmos à verdade. E aí então vem o versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós. Então o que é o mal, irmãos? O mal é o vigiar de Deus, é o zelar de Deus, é o Senhor velando, cuidando de cumprir a sua palavra. E esse mal, especialmente esse mal, quando ele traz o mal, quando ele derrama a sua ira sobre o seu próprio povo, isso tem a ver com a maldição da lei. Isso tem a ver com aquilo que ele já escreveu, que ele já disse que iria acontecer. Então, o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, o que é o mal? É a maldição da lei. Em segundo lugar, o que é esse vigiar sobre o mal? É Deus cumprindo a sua palavra. É Deus dizendo, fazendo o que ele disse que ia fazer. É o mal manifestando a justiça divina e a fidelidade divina e a verdade divina e o cumprimento da sua palavra. Eu quero ler, meus irmãos, mais alguns textos com vocês, agora lá no livro de Jeremias, tá? Eu vou pedir para você voltar a sua Bíblia. Vocês estão em Daniel? Vão voltando aí até vocês acharem o Jeremias, que não está muito longe aí. Aí vamos ler o Jeremias, capítulo 1. E depois vamos ler outros trechos aqui, para esclarecer ainda mais o que nós estamos falando, irmãos. Jeremias, capítulo 1. Versículo do 11 em diante. Jeremias, capítulo 1, do verso 11 em diante. Diz a palavra do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Olha só. E contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante das obras de suas mãos. Percebe? Então Deus está dizendo aqui, olha, em breve, Jeremias que o Daniel tinha lido, lembra? Que Daniel estava lendo Jeremias quando ele disse, 70 anos e tudo. E Deus falou para Jeremias, olha, eu vou trazer às portas de Jerusalém o mal que vem do norte, ou seja, reinos, inimigos que vão cercar Jerusalém, cercar Israel, cercar a cidade de Judá, vão trazer calamidade, vão trazer o mal. Por quê? Porque Deus, quando faz isso, Ele está, versículo 12, velando sobre a sua palavra para cumpri-la. A maldição da lei, os alertas do Senhor nas Escrituras se cumprirão, meus irmãos, se cumprirão. Deus está dizendo isso aqui. Vamos ler mais os versículos aqui adiante, agora lá no capítulo 31, meus irmãos, aqui ainda de Jeremias. 31, Jeremias. E veja o que a palavra de Deus diz também aqui, no Jeremias 31, 28.
E será que, como velei sobre eles, para arrancar, para derrubar, para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aqui vem os dois lados do velar de Deus, do cumprir de Deus a sua palavra, porque a palavra não tem somente maldição, a palavra tem também misericórdia. Mas a ênfase do nosso texto é a maldição. Mas o consolo está na misericórdia. Você vai ver que Daniel ele está dizendo assim: Deus velou por sua palavra para trazer o mal, para trazer a maldição, porque Deus cumpre a palavra de maldição. Mas aqui o Senhor está dizendo: é verdade, cumprindo a minha palavra, eu trouxe o arrancar, eu trouxe o derrubar, eu trouxe o transtornar, eu trouxe o destruir, mas também eu velarei pela mesma palavra minha, porque na minha palavra também tem misericórdia, de maneira que eu vou velar também pela minha palavra, trazendo o edificar, trazendo o plantar. Então, meus irmãos, graças a Deus por isso, mas veja, o texto está dizendo o tempo todo que Deus, quando Deus diz que vai trazer maldição, Ele vai trazer. Se o povo pecar, Ele vai trazer a maldição, mas graças a Deus que Ele também trará misericórdia. E veja, meus irmãos, vou ler mais um trecho aqui com vocês agora, lá no capítulo 44. Siga mais adiante um pouquinho, mais à frente, no capítulo 44, nos versículos 26 e 27. Veja o que a Escritura Sagrada nos diz. Capítulo 44, versículos 26 e 27. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para o mal. Olha que palavra. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada, pela fome, até que todos se acabem. Irmãos, que palavra terrível, não é? Mas isso mostra que Deus é seríssimo, que Deus é santíssimo, que Deus é veraz, que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é a verdade. E Ele diz ao pecador: pecador, se pecares, morrerás. Eu vou trazer a morte, eu vou trazer a maldição, eu vou velar sobre ti, pecador, não para o bem, mas para o mal. Enfim, meus irmãos, é isso, voltando lá para Daniel, é isso que Daniel está falando aqui. Quando ele diz no versículo 14, então, por isso o Senhor vigiou sobre o mal, vocês estão entendendo todo o contexto das Escrituras, de Jeremias, e Daniel conhecia Jeremias, do que o próprio Daniel tinha dito aqui na sua oração. Meus queridos irmãos, o que nós podemos dizer, meus irmãos? É que Deus, nosso Senhor, na nova aliança, Ele diz, veja que Deus tudo vai se relacionando com os homens Ele vai se relacionando com os homens em termos de aliança, aqui na aliança do Antigo Testamento. Agora, no nosso caso, a nova aliança, o que o Senhor diz na nova aliança? O Senhor diz na nova aliança assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma palavra de maldição. É a palavra dizendo assim: maldito o que não crê. Por que ele é maldito? Por causa da maldição da lei. Por causa de que todos nós estamos debaixo, na verdade, de maldição, irmãos. Toda a raça, Romanos capítulo 3, todos pecaram, estão debaixo de maldição. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão afastados desse Deus glorioso, não têm acesso a Ele, a sua glória, a sua bênção, a sua excelência.
a sua alegria, a bênção, bênção, o que é bênção, o que é bem, como disse um teólogo do passado, Deus é o sumo bem. Então o homem ele está separado, ele está debaixo de maldição. Ele só está aqui vivendo porque Deus, na sua misericórdia, está mantendo a vida dele, mas a espada da lei está sobre a sua cabeça. Gálatas diz, fala da maldição da lei, o mal, e Deus velará por sua palavra, Deus trará a destruição do ímpio muito em breve, e cada ímpio nesse mundo que morre sem Cristo, que morre sem esperança, morre condenado, diz a palavra de Deus. Isso é duro, meus irmãos, mas é a realidade, é a realidade. Deus tem dito isso, Deus tem falado com os homens, Deus tem dito essas coisas para os homens. Mas graças a Deus que vocês veem que na antiga aliança já tinha a misericórdia. Que Deus diz assim lá na antiga aliança, que ele, assim como ele destruiu, assim como ele arrancou, ele vai plantar e ele vai construir. Graça. Hoje de manhã nós falamos muito da graça comum, né? Mas agora eu quero falar para vocês da graça especial, que é a graça que ele dá, que não ele dá para todos, não. A graça comum é essa graça que ele dá mesmo a esses homens amaldiçoados. Foi isso que nós falamos pela manhã. Mas existe a maravilhosa graça especial. E essa graça especial é aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, quando ele diz que Jesus levou sobre si a maldição. Que maldição é essa que Jesus carregou sobre si? A maldição da lei. A maldição da lei. Por isso que Jesus morreu. Porque ele estava carregando sobre si este mal que Daniel está falando aqui, meus irmãos. Jesus carregou e pagou e cumpriu. Era o mal para nós, era o nosso mal, era a nossa maldição, porque nós somos pecadores, mas ele se fez pecado por nós. Não que ele pecou, evidentemente, todos sabemos disso, né? Mas ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu as nossas culpas e ele morreu na cruz. Quer dizer que a única esperança é exatamente nós olharmos para Jesus, nós confiarmos nele. Esse é o Evangelho. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, porque Jesus carregou a maldição desse que crê. Ele é justificado. Mas existe, irmãos, uma questão importante que nós, como cristãos, precisamos também lembrar. Mesmo nós cristãos, o Senhor diz, o Senhor nos alerta, o Senhor lembra e diz assim: eu sou o Pai de vocês, eu sou aquele que jamais desprezarei vocês. Mas lembrem, essa sexta-feira agora eu dei uma aula sobre a doutrina da adoção, está lá no canal, se você não assistiu, depois assiste. E lá nós falamos, irmãos, que se eu sou filho de Deus, Deus repreende a quem ama. Meus irmãos, se um filho de Deus continuar no seu pecado, pode ter certeza de que Deus trará repreensão. De que Deus trará sobre ele, não no sentido da maldição da lei que cairá somente sobre aqueles que não são filhos, mas no sentido da maldição não, mas da repreensão de um pai amoroso que repreende a quem ama. Meus irmãos, aí que nós temos que entender, o pecado sempre é sério. Olhe para o que aconteceu com Davi. Olhe para como Davi sofreu depois que ele pecou com Batseba. Lembra de Davi? Olhe para o próprio Abraão quando ele pecava contra Deus. Leia as experiências desses homens das Escrituras. Lembre de Pedro, como Pedro sofreu quando negou Jesus e ele não ouviu os alertas de Jesus que disse: tu vais me negar, e Pedro dizia: não negarei, e ficou ali acreditando e confiando em si mesmo. Lembremos dessas coisas, porque esses textos estão dizendo, meus irmãos, há reprimendas do Senhor aos seus filhos, e esses filhos podem sofrer por causa dos seus pecados. Essa é uma coisa que nós precisamos considerar. Mas Daniel prossegue. Vamos olhar de novo para o versículo 14. Veja que ele diz: por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque, agora ele confessa uma segunda verdade, meus irmãos. Ele diz assim: porque justo é o Senhor nosso Deus,
em todas as suas obras que fez. Daniel aqui, ele está fazendo mais uma vez, irmãos, uma afirmação, falando da justiça de Deus. Por que Deus é justo em tudo que fez? Daniel diz assim, Daniel olha para tudo isso, Daniel olha para Deus velando sobre o mal, cumprindo a sua palavra, trazendo a maldição sobre o povo, e ele olha para tudo isso e diz assim, a injustiça da parte de Deus, Deus foi rigoroso demais, Deus foi injusto com o seu povo, ele diz não. Ele diz, em tudo que o Senhor fez, veja, que fez, o que ele fez, justo é o Senhor em todas as suas obras. Aqui Daniel está dizendo pelo menos duas coisas, irmãos, que Deus é justo, ele é justo em seu próprio ser, e ele é justo em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele opera. Existem três grandes obras de Deus: criação, providência e redenção. Em todas essas obras, Deus é justo. Quando Deus traz na sua providência, veja só, faz com que Nabucodonosor cerque Jerusalém, é Deus. Faz com que venha a calamidade e Jerusalém seja destruída, é Deus. É a providência divina, é Deus que está conduzindo tudo isso. Quando Deus faz que pouquinhos, alguns, sejam levados para a Babilônia, entre eles Daniel, é Deus. Quando Deus traz o espalhar do seu povo e a morte de muitos deles em sofrimento por causa dos seus pecados, é Deus que está fazendo as obras do Senhor. E aí Daniel olha para tudo isso, e isso é a manifestação do mal de Deus trazendo a maldição que ele já tinha prescrito na sua lei. E Daniel diz assim, o Senhor nessas obras foi justo. Por que ele foi justo? Por que ele foi justo? Ora, ele já tinha dito no início, por isso o Senhor vigiou. Por isso ele vigiou. No final, daqui a pouco, no meu terceiro e último ponto, eu vou mostrar isso aqui, que fez, pois não obedecemos a sua voz. Ele está dizendo assim, veja, por que Deus agiu assim? Por causa do pecado. Tudo que Deus tem operado, toda essa maldição que Deus tem trazido sobre o seu povo, é cumprindo a sua palavra de maldição contra o pecado. Ele fez uma aliança conosco. Ele nos deu a sua lei. Ele nos deu os seus mandamentos. Ele nos deu e nos alertou sobre a maldição. Nós pecamos. Ele traz a maldição. O que significa, portanto, isso? Significa que Deus é justo no que Ele está fazendo. A sua justiça está exatamente no fato de que Ele estava em aliança conosco. Ele cumpriu a sua parte na aliança. Ele nos deu mandamentos e alertas. Então nós pecamos. Então o Senhor trouxe a sua justiça. Meus irmãos, o texto está apontando para nós aqui que todas as ações divinas na sua providência em relação a cada um de nós, em relação às pessoas não cristãs, em relação aos cristãos nominais, em relação aos cristãos verdadeiros, todas as suas obras na providência são absolutamente justas. Nós não podemos questionar a justiça divina, porque sempre o Senhor, Ele está agindo dentro daquilo que o seu ser que é justo, e dentro daquilo que Ele mesmo tem estipulado para a humanidade em termos de aliança. E nesses dias, meus irmãos, nós podemos dizer que o Senhor tem dito para os homens o seguinte, lembrem, vamos aplicar algumas coisas aqui para os nossos dias, do tempo da nova aliança. Para esses dias o Senhor tem estipulado algumas coisas, algumas verdades, tem dito isso claramente. Ele diz assim, homens, vocês estão vivos todos os dias. O sol está nascendo sobre vocês todos os dias. O pão vocês têm na mesa todos os dias. Ele está dizendo isso para os homens ímpios, tá? Porque eu sou misericordioso. Porque eu sou bom. Porque eu sou amor. Deus é amor. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos como Deus faz nascer o sol sobre os injustos. Lembra que ele diz lá no Sermão da Montanha?
Então, Deus está dizendo para os homens, lembrem que o pão que vocês estão tendo todos os dias não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês são justos, não é porque vocês são merecedores, muito longe disso. É porque eu estou tendo paciência com vocês. É porque eu estou graciosamente dando isso para vocês. Porque eu cuido de vocês, porque eu sou amor e misericordioso e compassivo. Mas vocês não merecem. Outra coisa que Deus diz para esses homens ímpios está lá em Romanos capítulo 1, aliás, capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz que Deus, na sua paciência, em não trazer logo juízo sobre esses homens, sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está chamando esses homens ao arrependimento. Deus está dando tempo para eles. Deus está concedendo-lhes tempo para que eles considerem os seus pecados, para que eles se arrependam, para que eles se voltem a Deus. Deus lhes dá oportunidade. E mais, Deus diz a esses homens ímpios, Deus fala a eles, Deus lhes envia os seus pregadores, Deus lhes envia os seus discípulos, a sua igreja. Deus disse para os apóstolos e diz para a igreja: ide por todo o mundo, falem a eles. Falem que eles são pecadores e digam, se eles se arrependerem, se eles olharem para o meu filho, eu lhes perdoarei. E eles, então, serão salvos. Quem crê e for batizado será salvo. E a salvação é absolutamente de graça. São os termos da aliança. É de graça. Você não precisa fazer nada. Aliás, você não pode fazer nada. Deus está dizendo tudo isso, irmãos. Deus está dando tempo, Deus está abençoando. Os homens não merecem. Os homens todo dia, eles se levantam para adorar ídolos, para afrontar Deus. Eles ganham o seu dinheiro que Deus dá e eles adoram o dinheiro. Eles têm filhos que Deus dá e eles adoram os filhos. Eles têm casas que Deus dá e eles adoram suas casas, suas propriedades, suas coisas. E Deus está dando para eles e Deus está chamando-os ao arrependimento. E eles estão teimando todos os dias em continuar adorando os seus ídolos. Chega um momento que Deus diz: basta. E Deus os mata. E Deus os conduz, os joga ao inferno eterno, para que eles esperem um dia ainda a ressurreição dos seus corpos, para o grande juízo final. E eu lhes pergunto, irmãos, Deus está sendo injusto nisso? Daniel diz: justo é o Senhor. Justo é o Senhor. Deus alerta também aos cristãos nominais, que têm ouvido pregação dominicalmente, que têm ouvido o Evangelho há anos, mas teimam em não se arrepender, teimam em não se converter, teimam em não crer. Deus está lhes dando tempo. Quando Deus lhes tira a palavra, quando Deus lhes tira a pregação, quando Deus lhes tira o culto, quando Deus lhes tira as ordenanças e diz basta, estará o Senhor sendo injusto? Quando Deus fala aos seus filhos mesmo, aqueles que são dele, aqueles que são crentes verdadeiros, mas que, como Davi, pecam, como Pedro, pecam, como, enfim, outros personagens das Escrituras pecam contra ele teimosamente e não ouvem os seus alertas quando ele está tendo paciência e chamando-os ao arrependimento, e usando os ministros do Evangelho para alertá-los, usando irmãos, usando as Escrituras e dizendo: deixem os seus pecados. Quando o Senhor traz sobre esses seus filhos as suas chicotadas, as dores e os sofrimentos, para repreendê-los e para que eles se arrependam, estará Deus sendo injusto? Não, meus irmãos. Todos os atos do Senhor, segundo Daniel, são a justiça do Senhor. Deus é justo em todas as suas ações. Então Daniel, o verdadeiro arrependido, ele reconhece isso, ele diz assim:
Ele olha para a aliança, ele olha para as estipulações de Deus, ele olha para o que Deus já tem falado, ele olha para tudo que Deus tem feito e revelado aos homens e diz: o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha dito. E a palavra está aqui dizendo tudo isso para nós, dizendo para nós: pecador, arrependa, senão você vai morrer. Cristão nominal, deixe a sua hipocrisia e creia realmente em Cristo. Ele está dizendo para os seus filhos: arrependam-se, senão vocês vão ser repreendidos. Justo é o Senhor, meus irmãos, e o arrependido ele confessa. Quando nós realmente nos arrependemos, nós dizemos: justo é o Senhor. Nós não questionamos Deus, nós calamos, tapamos nossa boca e dizemos: justo é o Senhor. Eu não vou questionar Deus, eu não vou argumentar com Deus, eu não vou dizer a Deus, não era para ser assim. Justo é o Senhor em todas as suas ações. E finalmente, meus irmãos, meu último ponto aqui é o final do versículo que diz: pois não obedecemos a sua voz. Pois não obedecemos a sua voz. A palavra de Deus, então, aqui Daniel está falando, mais uma vez ele está fazendo um contraste. Porque todo o tempo Daniel está fazendo esse contraste, não é verdade? Ele diz assim, olhe comigo aqui, irmãos, o versículo 8. Aliás, o versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Versículo 8. Ao Senhor, a nós pertence a confusão do rosto. Ele está fazendo o contraste. Ele está dizendo assim: justo é o Senhor. E quando ele fala justo é o Senhor, imediatamente ele diz: injustos somos nós. Nós desobedecemos. Nós pecamos. Nós não obedecemos. Olha, mais uma vez, lembra? A sua voz. Ele falou conosco. Nós não somos ignorantes. Nós não somos inocentes. Nós temos conhecido a sua palavra. Ele cumpriu. Ele começa a oração no versículo 4 dizendo: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança, olha só, que é justo, que foste fiel, mas nós temos desobedecido a sua voz. Nós somos injustos. Ele está fazendo o contraste, meus irmãos, mais uma vez. E ele está mostrando nesse contraste a gravidade do pecado do povo. Por quê? Deixa eu relembrar vocês tudo que Daniel vem orando já e vem falando. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor está em aliança conosco. O Senhor fez uma aliança conosco e foi fiel em tudo que disse. Nos abençoou, nos deu uma terra, nos deu Jerusalém, nos deu o templo, nos deu Davi, nos deu Salomão, que construiu o templo. Deus nos abençoou. Nós estávamos lá, comendo das delícias da terra, abençoados, comendo o seu fruto, vivendo bem, tendo as bênçãos do Senhor sobre nós. Tudo isso nós desprezamos. Nós tínhamos a sua lei, nós tínhamos a sua palavra, nós tínhamos os seus mandamentos, nós tínhamos os 10 mandamentos, nós tínhamos os seus mandamentos. E o que é que nós fizemos, irmãos? Nós quebramos os seus mandamentos. Nós dissemos: não quero saber da sua vontade, Senhor. O Senhor alertou-nos, o Senhor disse, o Senhor falou para nós da maldição da lei. O Senhor disse: olha, virão essas maldições, virão esses sofrimentos. O Senhor ainda dizia assim: ah, se o meu povo me escutasse, como eles seriam abençoados. Nós ouvimos as suas promessas, as suas consolações, mas também os seus alertas. Ele disse que essas coisas iriam acontecer. E o que é que nós fizemos? Nós não demos atenção. Nós pecamos mesmo assim. Então nós sofremos. Então vieram os inimigos, veio a Assíria, veio a Babilônia, destruiu Israel, destruiu depois Judá. Veio Nabucodonosor, cercou a cidade, nós ficamos em grande opressão. Finalmente fomos vencidos. Nossa cidade foi destruída, o templo foi desolado, nossos jovens, a nata, aqueles de melhores, mais talentosos e melhores em tudo, em intelectualidade, como o próprio Daniel, foi levado de Jerusalém.
para a Babilônia. Fomos espalhados por todos os lugares, sofremos, muitos de nós morreram terrivelmente na guerra. Naquela época não tinha nem um pouco de direitos humanos, irmãos, nada disso que hoje se fala. Não tinha nenhum direito, eles eram destroçados, destruídos, levados sem nenhuma piedade. Eles sofreram tudo isso. E ainda assim, eles vendo o mal, eles vendo a consequência dos seus pecados, eles não confessaram, eles não se arrependeram. Daniel tinha dito isso. Então, Deus continuou vigiando sobre o mal. Então, Deus continuou trazendo o mal. Porque é o que o povo merece. E Daniel diz, porque nós pecamos, porque nós não obedecemos a sua voz. Nós não obedecemos, nós não vimos as glórias da aliança, não demos atenção à gloriosa aliança. Nós não demos atenção às promessas da aliança. Nós não temos atenção aos mandamentos da aliança. Nós não demos atenção às maldições da aliança. Nós não demos atenção quando sofríamos. Nós continuamos a pecar. Então, o Senhor trouxe o mal. O Senhor é justo. Nós somos injustos. Nós somos pecadores, irmãos. Todo pecado ele tem essas características. Toda vez que nós pecamos, nós estamos desprezando a aliança de Deus. Nós estamos dando pouco valor às suas misericórdias. Nós estamos desonrando os seus mandamentos santíssimos e justos e bons. Nós estamos desconsiderando os seus alertas. Nós estamos já muitas vezes sofrendo por consequência dos nossos pecados e mesmo assim continuando na nossa teimosia. Tudo isso é o pecado. Tudo isso é o pecado. E por isso, meus irmãos, Daniel diz aqui, o Senhor é justo. E nós não podemos alegar nada diante de Deus, a não ser confiar na sua misericórdia, né? É isso que Daniel vai falar mais adiante. Ele vai dizer, não confiamos nas nossas justiças, mas na sua misericórdia, ó Senhor. Por isso estamos aqui. Por isso Daniel ora, porque ele está reconhecendo, não tem nada em nós, não tem nada em nós, irmãos. Nós só podemos contar com a misericórdia, com a graça do Senhor. E graças a Deus existe a maravilhosa graça. E eu quero encerrar com 4 pensamentos aqui, com 4 conselhos para vocês, irmãos, para vocês refletirem, pensarem, aplicarem em suas vidas, irmãos. O primeiro conselho que eu quero lhes dar é que nós precisamos muito, irmãos, aplicar a questão dos alertas do Senhor. A primeira parte do texto, o Senhor vigiou sobre o mal. E nós precisamos aplicar o que Deus tem dito, o que Deus tem falado, e o que aplicar e pensar sobre o que Deus tem dito em termos de alertas. Alertas para os ímpios, alertas para os seus filhos. Precisamos olhar para isso e olhar para o nosso próprio procedimento. Observar se temos pecado contra o Senhor. Avaliar com seriedade isso. Pensar sobre se já não estamos experimentando aquilo que a palavra de Deus diz que vamos experimentar. Se teimarmos nos nossos pecados. Avaliar tudo isso, meus irmãos, e então, veja, nos arrependermos. Porque a falta de arrependimento é exatamente nós nem observamos isso e continuarmos nos nossos pecados como se os alertas de Deus não fossem sérios. Nós temos então, o primeiro conselho é esse, irmãos. E nós temos que também lembra que o Senhor diz assim como eu disse que eu vou derrubar
e vou destruir, eu vou edificar e vou plantar. Assim como eu disse que eu vou arrancar a planta, ele disse que eu vou plantar a planta. Assim como eu disse que eu vou destruir a casa, eu vou edificar a casa. O que é isso? São as promessas de misericórdia. Irmãos queridos, vamos nos arrepender, meus irmãos, e vamos a Cristo, confessando os nossos pecados e lembrando que em Cristo nós temos perdão. Se confessarmos os nossos pecados, e estou lembrando muito esses dias, porque é a nossa rocha, é a nossa consolação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso só vamos confessar se nós realmente levarmos a sério esses alertas de Deus, essas palavras de Deus que Deus diz assim: eu odeio o pecado e eu trarei as minhas repreensões, os meus juízos temporais e eternos. É claro que os que creem em Jesus não terão juízos eternos, mas tudo isso nós temos que aplicar, avaliar o nosso cristianismo, avaliar a nossa caminhada com Deus e aplicar em nossas vidas, e nos arrependermos e confessarmos, irmos a Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa, meus irmãos, é que nós precisamos também considerar a questão do segundo ponto aqui que nós tratamos, ou seja, a justiça do Senhor. Considere de novo os alertas de Deus e considere tudo que você tem experimentado na sua vida, em termos da providência divina, em termos do que está ocorrendo, e pensando verdadeiramente se essas coisas, se essas questões não estão relacionadas já com os alertas que Deus tem me dado ao longo dos anos, ao longo de anos passados, e que, quem sabe, eu não estou teimando em algum pecado, em alguma coisa que tem desagradado ao Senhor. De forma, meus irmãos, nós precisamos olhar sempre para a providência. Lembra daquilo tudo que eu falei para vocês, em termos da providência divina, e aplicar a nossa vida no sentido de que, se eu me arrependo, eu não vou considerar nada da providência de forma a acusar Deus de injustiça, porque justo é o Senhor em todo o que faz, em tudo o que realiza, em tudo o que faz. Inclusive, eu preciso lembrar vocês o que diz Hebreus, o que diz o Antigo Testamento: Deus repreende a quem ama. Não será que Deus está nos repreendendo por nossas teimosias, meus irmãos? Precisamos considerar a justiça de Deus em tudo isso. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu sei que alguma coisa é pecado, é desagradável a Deus. Devo me arrepender. Devo confessar. Devo abandonar. Devo olhar para Cristo. Buscar o perdão. Nele temos todo o perdão, toda a misericórdia e toda a graça. Mas sempre confessando, dizendo: o Senhor é justo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos considerar a seriedade do pecado. Eu quero que vocês pensem: cada pecado que nós cometemos, ele tem essa característica, que eu volto a relembrar vocês. Em primeiro lugar, ele é uma afronta à aliança de Deus. Ele é uma desconsideração com a maravilhosa graça de Deus, com a sua bondade, com o seu amor. Em segundo lugar, meus irmãos, e portanto, ainda falando do primeiro aspecto, é uma desconsideração das consolações do Evangelho. Quer dizer, nós temos toda a consolação, toda a alegria do Evangelho, da paz com Deus. Eu li com vocês agora, no nosso texto lá da leitura do Novo Testamento, que nós estamos lendo à noite, Mateus, capítulo 2, diz o texto que os magos, quando encontraram o bebezinho lá, Jesus que deram um bebê, a mãezinha dele, o que diz o texto? Eles se alegraram muito. Meus irmãos, quando nós pecamos, nós estamos dizendo que a alegria do pecado é maior que a alegria de estar em Cristo. Isso não é uma loucura, irmãos? Então o pecado ele tem essa característica, ele é uma negação de todas as graças e bondades e alegria e paz que nós temos em Deus. E isso é loucura. Nós temos que nos arrepender disso. O pecado também é uma negação dos mandamentos de Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: os seus mandamentos não são justos. O pecado, em terceiro lugar, ele é uma negação dos alertas de Deus, porque Deus diz assim: o pecado trará consequências graves. E o pecador também nega isso.
Ele nega o que as Escrituras, portanto, têm falado. E, em último lugar, o pecado é uma teimosia tão absurda que muitas vezes a pessoa já está sofrendo por consequência dos seus pecados. E ela ainda assim não se arrepende. Ela teima, ela insiste. O pecado, portanto, ele é algo tão abominável, irmãos, tão injustificável, tão irracional, tão indefensável. Nós precisamos olhar para tudo isso e deixa eu falar para vocês, esse irmão, se Deus tem dito que alguma coisa que você tem feito, pensado, guardado no coração, é pecado, meu irmão, tudo isso aí. Esse pecado é tudo isso que eu acabei de dizer. Arrependa-se, considere, aplique a sua vida e vá a Jesus. Nele nós temos misericórdia, nele nós temos perdão, confesse os pecados e seja purificado, limpo, lavado de todo pecado. E por último, meus irmãos, o conselho que eu quero lhes dar é que esse texto aponta para nós, para a realidade, para a verdade de que o que está escrito aqui, Deus velará pelo que está escrito nessa palavra. Porque a palavra de Deus, nós podemos confiar na rocha. Nós podemos ouvir, Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem. Aqueles que creem, nós podemos fundamentar toda a nossa vida na santa nova aliança. Nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Graças a Deus. Olhe só para Jesus Cristo. Irmãos, tudo isso que eu estou lhe falando aqui só é possível por causa de Jesus Cristo. O perdão, a graça, a santificação, a nova vida. Jesus é a promessa. Jesus é o assunto da Bíblia. Então, é Cristo. Confie nesse Cristo das Escrituras. Confie nas promessas das Escrituras. Se deleite nas suas promessas, se console nas suas promessas. Nós cantamos agorinha, né? Em Jesus, amigo, temos. Ele é a nossa consolação. Pode todo mundo nos desprezar, mas nele nós temos consolação. Consideremos as suas promessas, mas também consideremos, irmãos, os seus alertas, seus alertas de reprimenda. Deus não mente. Consideremos, enfim, que a palavra do Senhor, ela é uma rocha sobre a qual nós podemos fundamentar toda a nossa vida neste mundo e na eternidade, em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, eu lhes aconselho, irmãos, leia suas Bíblias todo dia. Todo dia, tire um tempo para ler, para meditar, para orar. E guarde esse dia de domingo como um dia santo mesmo. É um dia da Bíblia, é o dia da palavra, é o dia de Deus, é o dia de Cristo, é o dia que eu preciso separar para me deleitar nessa palavra que é a rocha e ser mais e mais fortalecido em Cristo Jesus, meu Senhor. Que assim seja com todos nós. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos confessar, o Senhor vela por sua palavra, o Senhor cumpre a sua palavra. Podemos confiar nas suas promessas, podemos descansar no Senhor Jesus, nosso Redentor, para essa vida e para a eternidade. Senhor Deus, abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa igreja, para que nós realmente sejamos todos nós aquele homem bem-aventurado, que constrói a sua vida sobre a rocha da sua palavra, das suas promessas. E, Senhor Deus, venha o que vier, que a nossa segurança esteja em Ti. Traga-nos arrependimento, Senhor. Traga-nos confissão, a semelhança dessa confissão de Daniel. Traga-nos, Senhor Deus, crescimento, fortalecimento espiritual pela Sua maravilhosa graça. E guarda-nos, livra-nos da teimosia, do pecado, da loucura em Cristo Jesus. E nos usa como luzeiros para esse mundo mau no Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu lhes convido a nós lermos juntos agora trechozinho da nossa confissão de fé que vocês têm no programa de culto. Vamos ler?